São 18 horas em Maputo, 17 em Paris e Luanda, 16 em Bissau e São Tomé, 15 horas na cidade da Praia. Está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. O presidente angolano João Lourenço disse hoje que se a UNITA admite candidatar-se às eleições deste ano em Angola através de uma coligação é porque tem consciência que não consegue vencer sozinha o MPLA. O governo do Cazaquistão impôs hoje limites máximos nos preços dos combustíveis durante 6 meses, na sequência de tumultos caóticos desencadeados pelo aumento do custo do gás. Dezenas de pessoas já perderam a vida nos protestos. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controlo técnico desta emissão está Moçalo Chili e o jornal começa agora. Bissau 94 FM. O presidente angolano João Lourenço diz que se a UNITA admite candidatar-se às eleições deste ano através de uma coligação é porque tem consciência que não consegue vencer sozinha o MPLA. O simples facto de o nosso principal adversário recorrer a uma espécie de coligação, eu não sei se já está decidido ou não, isso só eles é que sabem, ainda não chegou à altura da apresentação das candidaturas, mas se recorrer à formação de uma coligação, da que estão a chamar Frente Patriótica Unida, para enfrentar o MPLA, só isso já significa dizer que se calhar estão piores do que estavam nos anos atrás, nas eleições anteriores. Se nas eleições anteriores sentiam-se suficientemente fortes para individualmente enfrentarem o MPLA e hoje acham que não, então não precisa dizer mais nada. Está aí o sinal de reconhecimento da parte deles próprios de que sozinhos talvez não vençam o MPLA. Precisam de se coligar. Então que se coliguem. Num jogo a gente não escolhe o adversário. A única garantia que vos dou é que o MPLA está preparado para enfrentar o adversário, quer o adversário se apresente sozinho, quer se apresentem coligados. As palavras do chefe de Estado de Angola, João Lourenço. A ministra da Defesa de Cabo Verde, Janine Lelis, disse que o país vai fazer diferença com a lei da programação militar, que deverá ser aprovada ainda nesta legislatura para modernizar as Forças Armadas do país. A responsável sublinhou ainda que será um exercício que vai levar tempo para ser bem concebido e ter uma melhor oportunidade para a implementação, tendo em conta a questão orçamental vigente no arquipélago. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, anunciou esta quinta-feira o adiamento para a próxima semana da Cimeira Extraordinária que vai debater a missão militar que apoia Moçambique no combate a grupos armados em Cabo Delgado. Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com apoio do Ruanda, que se juntou depois à SADC, permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes, nomeadamente a vila de Mocimboa da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020. Em São Tomé, o Governo já tem o parecer preliminar do orçamento para a reabilitação das infraestruturas danificadas pelas recentes cheias. As verbas vão sair do Tesouro Público com a ajuda dos parceiros bilaterais e multilaterais do país. Maximino Carlos, em São Tomé, tem mais informação. Estão a ser avaliados os danos em termos de infraestruturas como pontes e sistema de tratamento de água para se ter uma ideia geral do impacto financeiro de forma a se mobilizar recursos. O Governo já dispõe de um draft para uma primeira intervenção, segundo Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro são-tomense. Neste momento, há equipas multissectoriais, sobretudo ao nível do Ministério das Obras Públicas, Infraestruturas e Recursos Naturais, no sentido de se avaliar os danos em termos de infraestruturas. A mobilização de recursos financeiros será feita através do Tesouro Público e da ajuda dos parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, de acordo com as palavras de Jorge Bom Jesus. Por um lado, mobilizarmos as verbas do Tesouro, não é? Por um lado, e por outro lado, também para apresentarmos aos nossos parceiros de desenvolvimento. O impacto do temporal foi desastroso. Estima-se que a reabilitação de algumas infraestruturas como pontes e sistema de tratamento de água, levará muito tempo. As famílias mais atingidas já estão a receber ajudas alimentares. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. São Tomé, 102.8 FM.
O governo do Cazaquistão impôs esta quinta-feira limites máximos nos preços dos combustíveis durante 6 meses, na sequência de tumultos caóticos desencadeados pelo aumento do custo do gás. Stephanie Palma fala-nos sobre a importância geoestratégica de um dos países mais importantes da Ásia. O Cazaquistão está localizado na Ásia Central e é um país com uma enorme importância geoestratégica devido aos seus recursos naturais, dimensão e localização. O Cazaquistão tem mais de 2,7 milhões de quilómetros quadrados de área, o que representa uma dimensão cerca de 5 vezes maior do que França e faz fronteira a norte com a China, a leste com a Rússia e a sul com o Turcomenistão, Uzbequistão e Quirguistão. O país fez parte da União Soviética, mas decretou a sua independência em 1991, apesar de manter uma relação de proximidade com a Rússia, um dos seus principais aliados. A China, país vizinho, também vê no Cazaquistão um parceiro com diversas potencialidades. Para além da dimensão territorial, o Cazaquistão é muito rico em recursos minerais, como é o caso do urânio. O país é um dos principais produtores e exportadores mundiais deste mineral e, para além disso, também é rico em petróleo e gás condensado. E foi precisamente o aumento do preço do gás condensado que foi o gatilho para as manifestações dos últimos dias no país, que já são consideradas as mais significativas dos últimos anos. Em Marselha, os hospitais estão completamente saturados com doentes de Covid-19. O governo viu-se obrigado a tomar novas medidas e suprimiu a obrigação de quarentena para os profissionais de saúde. Lígia Anjos. O governo francês lançou esta semana com uma lei de isenção de quarentena para os profissionais de saúde. Caso não tenham sintomas, podem continuar a trabalhar, mesmo contaminados com o Covid-19. As regras são, no entanto, rigorosas: estar vacinado, usar máscara, respeitar as medidas de distanciamento social, evitar momentos sem máscara com colegas e abrir janelas sempre que possível. Uma medida que surpreendeu, mas que se aplica, segundo o Ministro da Saúde, numa situação radical em resposta à tensão hospitalar que várias regiões francesas estão a viver, como é o caso aqui em Marselha. Jorge Mendes, advogado e delegado da Câmara de Comércio e Indústria franco-portuguesa na região Provença-Alpes-Costa Azul, acredita que Marselha vai chegar a uma imunidade do grupo. Está a afetar a região do Sul com em nome de contaminação, não é? Temos um pequeno hospital, portanto, mesmo assim, há pessoas no hospital. Mas, mesmo assim, o que se diz hoje nesta cidade, no Sul, é que se calhar vai ser a solução para nós, enfim, a esta imunidade coletiva. Sobretudo no Sul, onde estamos muito contaminados, conseguiremos então a chegar rapidamente a, se calhar, uma imunidade coletiva. A esperança para este ano é encontrar uma solução definitiva para travar o vírus. Hoje a nossa esperança do ano 2022 é não viver a mesma coisa, que seja uma solução definitiva, que todos peguem o vírus, que todos não venham para o hospital e que se pare desta maneira. Esta semana, 500 profissionais de saúde de assistência pública no Hospital de Marselha lançaram um apelo à vacinação contra a Covid-19, lamentando que a cidade e região façam parte dos menos vacinados do país. Apenas 60% das pessoas têm 2 doses de vacina contra a Covid-19. De Marselha para a RFI, Lígia Anjos. O tenista Novak Djokovic ficará na Austrália pelo menos até segunda-feira. No entanto, arrisca-se a ser expulso por não ter cumprido a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 para entrar no país e participar no torneio de Melbourne. Vasco Costa, presidente da Federação Portuguesa de Ténis, realça o facto de que, mesmo que Djokovic se recusa a ser vacinado, não pode estar acima das leis. O governo australiano exige a vacinação para entrar no país, independentemente da questão do jogador Djokovic ter tentado não fazer a vacinação e ter em termos médicos, entre aspas, alguma justificação para isso. Parece-me que não deverá ser uma exceção, apesar de ser o número 1 do mundo, e deverá cumprir as regras que o país exige para entrar. Quem é que poderá ficar a ganhar com a exclusão dele do torneio da Austrália? Eu acho que ganhar, quem poderá vir a ser o próximo vencedor, obviamente que o Djokovic é sempre um potencial favorito para ganhar, não só pelos títulos que já conseguiu, por ser o número 1 do mundo e pela forma que tem demonstrado, que demonstrou ao longo do ano passado, era o principal favorito, mas obviamente que Nadal benefícios poderá diretos ficar a não ganhar? há. Vamos ver se Nadal, e não sabemos, porque Nadal em 2021 teve uma época bastante irregular, com algumas lesões, e portanto não sei se o Nadal, obviamente que é também um favorito, mas não sei se será
o principal favorito a seguir ao Djokovic. Tenho algumas dúvidas que o seja.